E aí, tudo bom? Glória a Deus. Eu achei que eu estava filmando, eu não estava filmando. Tem meia hora que eu tô falando aqui sozinho. Glória a Deus por isso, porque realmente o Senhor nos presenteia com uma alegria que em outros tempos não seria dessa forma. Em outros tempos eu ficaria super decepcionado e irritado. Ai, fiquei um tempão aqui falando sozinho, mas glória a Deus por isso. Hoje eu acordei com uma alegria. Eu tenho um grupo chamado Bíblia Fácil no Telegram e esse grupo nasceu de um convívio com um amigo que eu tenho de trocar revelações e inspirações bíblicas e conversávamos quase que todo dia sobre isso. E um outro amigo, quando estávamos na piscina, ele falou: gente, eu quero participar disso também, como que a gente faz? Vamos fazer um grupo. E aí eu criei esse grupo a partir dessa conversa e esse momento tem crescido. E uma quinta pessoa hoje compartilhou algo muito inspirador e o Senhor me complementou a palavra que ele compartilhou. E é lindo demais ver como o Espírito Santo trabalha através de nós e ele entrega. A gente conversou isso aqui em casa essa semana num momento de devocional que eu fiz com os amigos. O Senhor nos entrega como peças de um quebra-cabeça. E é um quebra-cabeça muito grande. E ele confia algumas peças para algumas pessoas. No entanto, ainda que você tenha muitas peças, você não tem um quebra-cabeça inteiro. Quem tem a visão do quebra-cabeça inteiro é o Senhor. E para alguns ele confia uma pecinha, mas são peças significantes para que o conjunto seja realizado com sucesso. Se o Senhor tem te confiado algo, coloque em prática, viva essa palavra, obedeça. Seja 80% filho, 20% servo, mas seja servo. E tenha intimidade de filho, mas seja servo. A obediência é a linguagem de amor do Senhor. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela oportunidade de, pela manhã, buscar a tua face e sentir a tua presença. Realmente a tua presença vale mais do que tudo que nós possamos conquistar aqui na terra, porque quando conquistamos coisas sem a tua presença, essas coisas perdem o sentido e aquele vazio que achávamos que seria preenchido por coisas continua vazio. Mas quando não temos nada, a tua presença nos basta, porque a tua presença é real e ela nos alimenta, nos preenche, nos move, nos ativa e nos sentimos vivos, conectados à fonte da vida eterna. Uma vida que transborda em nós e nós, na nossa finitude humana, sabemos que tem algo por vir. E essa certeza nos move além das nossas forças físicas, das nossas forças emocionais, porque sabemos que um dia o Senhor nos chamou e nós juntos falamos sim, sim para o Senhor. Revela-te a nós em mais essa oportunidade, fala aos nossos corações, às nossas mentes, trata as nossas emoções, os nossos pensamentos, muda as nossas atitudes e que possamos ser, para que possamos fazer e depois ter daquilo que o Senhor tem nos prometido. Fica conosco e revela-te. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você não está acostumado, se acostume. Existem momentos que eu não sou tão emotivo, mas a maior parte deles eu sou. É muito
desafiador para mim sentir a presença do Senhor e ficar indiferente. Não sei como que você se comporta. Eu tenho falado com o Senhor. Eu já chorei muito pelas faltas e pelas tristezas e pelos erros. E agora eu quero chorar de alegria na tua presença. E é isso que eu tenho sentido. É um choro de alegria, é um choro de presença, é um choro de algo novo. É isso. Estudo 1189, são 1189 capítulos da palavra, são 1189 dias. Se eu não me engano, hoje é o dia 64, então falta 1189 menos 64, já foram 64 dias, 64 capítulos com esse. E nós estamos em Lucas, capítulo 20. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, e lhe perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu esta autoridade? Ele respondeu: eu também lhes farei uma pergunta, digam-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era um profeta. Por isso responderam: não sabemos de onde era. Disse Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Todas as vezes que Jesus era encantoado, imprensado no canto para ser colocado numa situação complicada, Jesus gerava perguntas, e essas perguntas iam de encontro aos problemas do coração daqueles que estavam tentando criar uma situação chata para Jesus. E nessa questão, Jesus nunca teve problema com o que a multidão ou as pessoas pensariam dele. Ele sempre agiu independente do pensamento daqueles que o acusavam, ou o recriminavam, ou esnobavam, ou simplesmente não queriam ouvir ele. Mas esses sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos eram homens que estavam preocupados com a opinião pública, e por conta disso eles sempre estavam reféns de alguma situação, porque eles queriam o prestígio daquela população. E aqueles que não queriam, como João Batista e Jesus, mas queriam fazer aquilo que foi confiado a eles, que era o propósito de vida deles, eles faziam. Teve uma oportunidade que Jesus falou: vocês não vão embora? E aí? Vão continuar comigo? Jesus nunca foi essa pessoa de frescura. Ele nunca teve frescura com as palavras dele. Não existia mimimi no relacionamento com Jesus. Ele era objetivo, ele era intencional. Se algo tinha que ser resolvido, ele resolvia. Se alguém estava errando perto dele, ele falava. Judas foi avisado: você que vai me trair. E houve toda essa circunstância. Só um minutinho. Alvin, Canil, vai, Canil. O Alvin é assim, ele tá se acostumando com a casa nova, aí ele vai pro portão e começa a ficar de fofoca lá no portão. Né, Alvin? Para de fofoca, isso não é de Deus não, rapaz. Jesus era esse ser de intencionalidade. E ele não era equivocado, ele era objetivo. Ele não falava o que pensava, porque se ele falasse tudo que ele pensava, ele ia falar tudo que estavam pensando ao redor dele. Mas ele falava o necessário para mover aquelas pessoas ou pará-las. Não vem para cima de mim, porque eu sei o que você está pensando. E ele não se preocupa com títulos, porque esses homens cheios de títulos vieram interrogá-lo: quem te deu autoridade? Cadê o seu título? Quem te confiou? Quem te impulsou? Eu e você
fomos empossados por Jesus. Quando ele fala, ide, ele falou isso para mim e para você. Então, não espere que outros vão em seu lugar. Eu não quero mais esperar que outros vão em meu lugar. Eu estou indo. E eu te convido a ir também. E a ser sal, e a ser luz, como o nosso mestre manda. E sim, obedecer às autoridades que estão na sua vida e buscar sim a bênção dessas autoridades. Mas nunca deixar de fazer aquilo que a palavra diz para que façamos. Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e ausentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhe entregasse parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas a esse também espancaram e trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: que farei? Mandarei meu filho amado, quem sabe respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, combinaram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá matar aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse: que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ele cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Todavia, tinham medo do povo. Jesus deixa claro que esses trabalhadores enviados pelo dono da vinha são os profetas. São aqueles que vieram antes de Jesus para compartilhar a palavra do Senhor. Mas esses líderes, cheios de títulos, chefes, eles não estavam se importando com aquilo que Deus pensava a respeito deles. Mas eles se importavam com o povo, pois, todavia, tinham medo do povo. É incrível como nós tememos as palavras dos homens que estão ao nosso redor, as palavras e as críticas das pessoas. Por que esse medo nos para? Porque nós queremos o prestígio de todos em indiferença ao prestígio ou àquilo que Deus tem ou pensa ao nosso respeito. A gente troca o que é passageiro pelo que é... A gente troca o eterno pelo passageiro. Pare de se preocupar com o que pensam ao seu respeito e faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Essa, sem nenhuma dúvida, é a melhor opção. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao poder e à autoridade do governador. Assim, os espiões que lhe perguntaram: mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar impostos a César ou não? Lembre-se, Israel nesse período estava sob domínio de Roma e eles esperavam um Salvador. Muitos achavam que Jesus iria trazer salvação humana e libertação humana do domínio de Roma, mas o reino de Jesus e a proposta de Jesus era trazer salvação espiritual e libertação espiritual das garras do pecado.
E aí eles criam essa circunstância aqui para dizer, tá vendo? Jesus está incitando o povo contra Roma. Era isso que eles queriam. Ele percebeu a astúcia deles e lhes disse, mostrem-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam eles. Ele lhes disse, portanto, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. Então, aqueles espiões que foram enviados por líderes religiosos tentaram criar situações para que Jesus cometesse algum crime ou gerasse qualquer motivo para que esses líderes o parassem com o poder de Roma. Pensem, os próprios compatriotas, irmãos de nação, querendo a morte de Jesus. Era uma cegueira muito grande de inveja, de orgulho, de ambição, porque Jesus estava chamando mais atenção do que devia aos olhos deles. No entanto, até esses que iam para tentar atentar contra Jesus eram impactados pelo poder da palavra que ele carregava. Continuando, alguns dos saduceus que dizem que não há ressurreição aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: Mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo e o terceiro e depois também os outros casaram-se com ela e morreram 7, sucessivamente sem deixar filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu, os filhos desta era casam-se e são dados em casamento, mas os que foram considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos não se casarão nem serão dados em casamento e não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição e que os mortos ressuscitam. Já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Alguns dos mestres da lei disseram, respondeste bem, mestre, e ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Aqui eles estavam querendo criar uma situação legalista e imprensar Jesus mais uma vez com as questões da Torá e dos livros das Escrituras de Moisés e de Abraão e aquilo que eles tinham por conhecimento. Logo, Jesus explica o que há de vir. Ele deixa claro, aqui é assim, mas lá não vai ser assim. Esse negócio de casamento é só para esse momento, essa fase, essa era. A que virá, ninguém se toma ou se dá em casamento. Lá vocês são todos filhos e filhas do Senhor. Então Jesus lhes perguntou, como dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro de Salmos, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, Davi o chama de Senhor, então como que ele pode ser seu filho? Estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos, cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Aqui Jesus deixa claro que como ele pode ser filho de Davi, ou seja,
pertencer a uma genealogia, sendo que Davi reconhece ele como Senhor da vida dele. E aí Jesus mostra que ele era antes e agora é agora e será o depois. Comparar o time humano com o time do céu é uma conversa muito ambiciosa, é uma conversa muito complexa, porque o tempo no céu não é o tempo aqui na terra, porque a Bíblia diz, um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Logo, o tempo passa diferente lá no céu. E é por isso que Jesus ele foi e ele continuará sendo, porque ele é o Cordeiro Santo que foi entregue desde a fundação do mundo por todos nós. E aqui ele relata essa triste situação, de novo, desses líderes religiosos que nada mais eram do que usurpadores de atenção, de dinheiro, usurpadores de emoções, que se alimentavam da degradação daquele povo. Se você de alguma forma busca prazeres aqui na terra com mais intensidade, de forma, em primeiro lugar, as coisas aqui da terra, que nesse momento você possa refletir que existem coisas muito mais preciosas que esperam por você. Só que as suas armas humanas não vão te dar a experiência espiritual que o Senhor tem para você. Você precisa abrir mão daquilo que você tem feito para viver aquilo que o Senhor te convida a fazer. Eu quero te ativar nesse instante, que você possa, ao fim desse vídeo, parar e fazer uma oração sincera, colocando o que está dentro do seu coração, por pior que seja, diante do Senhor. O Senhor tem visto tudo que passa na sua mente, mas se você não falar para Ele, isso não se torna real e isso não começa a ter mudança. Diga para você em alta voz, vai para o seu quarto, fecha a porta, vai para dentro do banheiro, fecha a porta e para e fala para Deus: Pai, eu quero que o meu cérebro pare de pensar isso. Eu rejeito esses pensamentos, eu rejeito essas atitudes, eu rejeito esses maus hábitos, eu rejeito esses vícios, sejam quais forem. O Senhor, Ele tem a capacidade de te trazer cura nessa área, e que você seja alcançado por essa certeza, e que essa fé possa te alimentar, e que você seja cheio da paz que excede todo entendimento, e que o amor que lança fora todo medo possa transbordar de você, ao ponto que nenhuma improdutividade, que nenhum medo, que nenhum orgulho, que nenhuma ambição, que nenhuma vaidade ocupem espaço dentro de você. Que você esteja totalmente crucificado com Cristo e não viva mais você, mas Cristo viva através da sua vida. Seja um cristão, um mini Cristo por onde for, seja sal, seja luz, faça refletir a vontade de Deus aqui na terra com os seus pensamentos e as suas atitudes. Que sem dúvida, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que você envie essa palavra para alguém que você quer abençoar. E se você está aqui porque alguém te enviou essa palavra, saiba, você é amado, amada pelo Senhor, e não existe nada nem ninguém que pode frustrar os planos do Senhor na sua vida. Se você não entendeu isso, que possa agora sua mente se abrir para essa certeza, e que todos os traumas gerados por aqueles que eram para te amar sejam agora curados pelo poder que há no nome de Jesus. Que tudo aquilo que seu pai ou sua mãe fizeram ou deixaram de fazer perca o efeito, e que fique só o amor, a gratidão por quem foram, independente se erraram ou acertaram, independente se você os conheceu ou não os conheceu, porque não ter conhecido quem te gerou não torna eles inexistentes. Você foi gerado por alguém, e ainda que essa pessoa não tenha sido a presença de Deus na sua vida, Deus fala: ainda que seu pai, ainda que sua mãe te abandonem, todavia eu não te abandonarei.
Sinta-se plenamente amado pelo Senhor e cheio por esse amor, e que todo trauma, todo erro cometido contra você possam agora perder o efeito pelo poder que há no nome de Jesus. Receba desse amor agora. Que Deus te abençoe. Curta, se inscreva, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo e faça com que essa palavra abençoe outras vidas também. Um abraço.